Olá, pessoal. Hoje o nosso bate-papo é com o Dr. José Antônio Gomes Inácio Júnior. O Dr. Júnior, que é professor da casa, é mestre em teoria do direito e do Estado, especialista em direito público e em direito tributário. Professor daí do Vale, onde ele dá aula de direito tributário, e advogado militante em nossa cidade e região. O Júnior hoje ele vai tratar temas eleitorais. E é muito interessante, porque nós tivemos algumas mudanças no final do ano em relação à legislação eleitoral. Mudanças importantíssimas. E nós estamos num ano eleitoral. Teremos as eleições para vereador e prefeito nesse ano. Doutor Júnior, muito obrigado por ter vindo, não é? E hoje o nosso bate-papo, direito eleitoral. Professor Wagner, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, queria te cumprimentar, queria cumprimentar também a todos os telespectadores do seu programa e da TV e do Vale. E hoje nós vamos abrir um diálogo a respeito do que foi alterado na legislação eleitoral para o pleito de 2016. E as alterações não são poucas, são substanciais, as questões envolvendo a propaganda eleitoral, envolvendo a janela para mudança de partido, que nós estamos no meio dessa janela constitucional e também legal. Então são temas de interesse não só daqueles que serão candidatos, mas da população Sim. em geral, de todos os cidadãos, né? Porque o que acontece? Só tem a plenitude da sua cidadania aquele que participa do processo eleitoral, Com votando certeza. ou sendo votado, né? Então nós vamos aqui bater um papo para tentar colocar de maneira geral o que foi alterado e aquilo que é mais relevante para o pleito de 2016. Perfeito. Júnior, com essa mudança da lei que foi no final do ano passado, quais as principais mudanças que nós tivemos e que já será aplicada na eleição para prefeito e vereadores? A principal alteração, chamada também de mini-reforma eleitoral, ela veio no final do ano passado através da Lei 13.165, de 29 de setembro de 2015. Essa lei trouxe várias inovações no pleito, mas entre as alterações mais relevantes, eu sublinhei algumas que eu acho que são de interesse premente a todos aqueles que de alguma forma vão participar do pleito, né? O prazo das convenções, por exemplo, antes, na regra anterior, ele seria realizado de 12 até 30 de junho. Esse era o prazo para que os partidos, as coligações se formassem e escolhessem os seus candidatos. A nova regra, ela estabelece uma nova data, um novo calendário, que é de 20 de julho a 5 de agosto. Então, de 20 de julho de 2016 a 5 de agosto, será o período em que as coligações, os partidos políticos deverão efetuar... Diminuiu o prazo, então. Reduziu, porque o período de campanha eleitoral também reduziu a metade. Era 90 dias, né? Agora são 45 dias de Que maravilha, campanha, não? Né? Nós não teremos 90 dias de blá, blá, blá. Sim, e também tem uma questão, não é, Wagner? A questão do custo dessas Sim. campanhas, porque... um dos grandes temas que se debate hoje no TSE é o financiamento de campanha. Né? Até que ponto... O que teve mudança nessa lei também, não Teve também, teve sim. Já vou falar aqui no tópico referente a isso. Porque o que acontece? Essas situações que nós vemos no dia a dia, nos jornais, envolvendo a Operação Lava Jato e outras tantas, sempre tem ligação com o pleito eleitoral. Sim. Todos esses escândalos na Petrobras ou em qualquer outro mensalão que nós tivemos, sempre há um link com o período eleitoral. Por quê? Porque, de uma forma ou de outra, são essas empresas, né, que financiam as campanhas eleitorais, de maneira lícita ou de maneira ilícita. Então, dentro do TSE, hoje, existe um grande debate a respeito desse financiamento das campanhas eleitorais pelas pessoas jurídicas. A nova Lei 13.165... ela restringiu o percentual de financiamento de campanha para pessoa física, que hoje é 5% do que ele declarou na última declaração de imposto de renda, e as pessoas jurídicas hoje só podem colaborar nas campanhas através do fundo partidário.
Então elas fazem as doações de até 10% do que ela faturou no ano anterior ao fundo partidário. Mas o financiamento direto da pessoa jurídica está proibido. Então vamos lá esclarecer. O fundo partidário, esse fundo é distribuído aos partidos. É uma verba que vem do governo, repassado aos partidos para ele se manter e também para financiar as campanhas eleitorais. Há uma meta dentro do universo eleitoral, existem alguns doutrinadores que colocam como meta o sistema norte-americano. Como funciona nos Estados Unidos? A gente vê na televisão aquele barulho todo, principalmente o Donald Trump, né, que é um bilionário, né? Então, é uma piada. É um canastrão, na verdade. Aí e deve ser o candidato republicano. Com né? certeza. A tendência na super terça, ele conseguiu grandes colégios do outro lado. Ele conseguiu grandes colégios eleitorais, então deve ser o candidato. Mas nos Estados Unidos é proibido o financiamento direto da campanha pela pessoa jurídica. Então o que se busca, que nos Estados Unidos está bem próximo disso, não está nesse ponto, mas está bem próximo, que o Estado financie todas as campanhas. Para quê? Para que se tenha uma isonomia. Então, eu não vou ter um candidato que tem um poder econômico mais avantajado, possa levar vantagem sobre o outro menos privilegiado. Lá, o fundo partidário, todo o dinheiro é público. Exatamente. Na Inglaterra, a mesma coisa. Os financiamentos das campanhas eleitorais partem desse fundo, como é o fundo partidário nosso. Sim. Ou seja, ele é distribuído de acordo com o número de cadeiras no parlamento, no caso da Inglaterra, no caso dos Estados Unidos, a proporcionalidade com o Congresso deles, no Congresso norte-americano, e no Brasil também é distribuído esse fundo de acordo com o número de cadeiras que o partido tem no Congresso Nacional. Então, a empresa vai repassar para o fundo e o fundo vai repassar. Não, mas ela pode doar diretamente ao fundo daquele partido. Porque entendi. O governo federal faz a distribuição do fundo partidário. Certo. E essas empresas podem fazer essa doação. O que não pode... Direto para o partido ela vai poder? Pode, mas através do fundo partidário. É uma brecha que se abriu na legislação. Ou seja, só vai entrar pelo fundo, mas vai cair no partido XYZ conforme a vontade dela. Ela pode carimbar o dinheiro, né? Ou seja, sim. vai para aquele partido. Né? É uma tentativa... E da pessoa física também ou não? Pessoa física é até 5%. Mas através do fundo ou não? Não. A pessoa física pode fazer a doação direta mediante a emissão do recibo eleitoral. E com isso, visa-se de alguma forma criar uma paridade de armas, né, Wagner? Sim, com certeza. Porque senão o poder econômico sempre vai é o que nós dominar o poder político, né? Que nós estamos vendo hoje no Brasil. O poder econômico domina o poder político. Né? E há necessidade de uma paridade de armas durante o pleito eleitoral para que, hora que nós tivermos a composição do quadro político do país, existe um equilíbrio. Senão a situação fica muito difícil para todos nós. Fica difícil, inclusive, as alterações na legislação social, como exemplo, né? E outras tantas que nós precisamos, tantas reformas que nós precisamos. Eu fiz algumas anotações aqui também, Wagner. Outras alterações que eu achei relevantes na Lei 13.165. É uma dúvida que muita gente me questiona. Como houve alteração do prazo de 1 ano para 6 meses da filiação partidária, muita gente tem dúvida se o domicílio eleitoral se sofreu alguma alteração. Não, o domicílio eleitoral continua 1 ano para o cidadão ser candidato, ele tem que ter domicílio, onde ele vai disputar o pleito com pelo menos 1 ano de antecedência. O prazo de filiação reduziu para 6 meses, né? Inclusive nós estamos no período da janela para a mudança de partido. E uma alteração interessante, Wagner, foi no número de cadeiras, no número de candidatos que cada partido ou cada coligação poderá soltar como candidatos ao sistema proporcional, ou seja, às vagas de vereadores. O número de vereadores, as coligações ou os partidos, eles era 200% do número de cadeiras, reduziu para 150. Em municípios com menos de 100 mil eleitores, pode chegar a 200%. Então, a Avaré, como exemplo, a Avaré poderá, cada partido ou cada coligação, poderá soltar até 200% do número de cadeiras existentes hoje no nosso legislativo. O partido, se ele não tiver coligado, fica a 150%. Então, vamos pegar a Avaré como exemplo, que são cidades até 100 mil habitantes, 100 mil eleitores. Avaré, 200% do número de cadeiras. Só para o telespectador entender, a Avaré nós temos 13 cadeiras, né?
Vamos admitir que seria 13, Sim, não lembro de cabeça lembro. agora, porque cada município tem um número de cadeiras. Se for 13, cada partido vai poder 13 vezes 3, vão ter 39. Cada partido, Poderá lançar. Cada coligação poderá lançar 39 candidatos. E o partido isoladamente, 150%, mais ou menos 30 candidatos, se for o partido. Isso vai diminuir. Isoladamente, diminuir. Antes era quanto? Antes era 200%. Ah, entendi. Agora caiu para 50% em municípios acima de 100 mil eleitores. No caso de Avaré, continua os 200%, porque tem menos de 100 mil eleitores. São Paulo, por exemplo, reduziu. Né? São Paulo houve uma redução de 200% para 150%. Outra questão que também é muito relevante, a idade mínima para ser candidato, para o cidadão colocar o seu nome aí à disputa eleitoral. Antes era 18 anos até a data da posse, ele tinha que comprovar a maioridade de 18 anos. Agora não. Até o dia 15 de agosto, ele tem que ter 18 anos para ser candidato. Então, qualquer cidadão que queira disputar o pleito, no dia 15 de agosto, que é o prazo final para o registro das candidaturas, ele tem que ter 18 anos. Antes ele poderia ter 18 anos até a data da posse. São 13 vereadores, né? Isso, então. Agora são 13 cadeiras. O início da campanha eleitoral, agora com o novo calendário, ele inicia-se em 15 de agosto, né? Ou seja, 45 dias de campanha, como você bem disse. Pela metade. Nós não teremos toda aquela, né, aquele barulho de período 90 longo. dias. Isso, falando desse jeito, vai diminuir, tal, vai cortar a democracia. Não, nós sabemos que grande parte dos televisores são desligados, das rádios são desligados, e para passar um recado sério, 45 dias é o suficiente, né? Porque 90 dias não vejo porquê. Eu também, até os próprios candidatos, Wagner, eles entendem que a mudança foi positiva. Sim, porque reduziu o gasto. Lógico, né? lógico. Você levar uma campanha por 90 dias, o gasto é grande. Uma campanha para prefeito, como a Avaré, por exemplo, o gasto é elevado. Sim. Então, houve uma redução. E para nós, eleitores, também é bom. É positivo. Né? Com não há necessidade de 90 dias de campanha eleitoral. Nas propagandas, a mudança mais significativa foi com relação aos muros, que antes era de 4 metros quadrados que o cidadão poderia usar. Agora é meio metro quadrado. Então reduziu o tamanho da propaganda e não pode ser pintado mais. Há necessidade de ser com adesivo, ser colado, adesivo ou papel. Ou adesivo plástico ou papel colado no muro até meio metro quadrado. E não pode mais ter também cavaletes nas ruas? Não, vai? nada disso. Uma limpeza. Enxugou bastante. Enxugou bastante. Eu trouxe o exemplo aqui das placas e dos muros, porque é aquilo que mais gera um impacto visual ao eleitor, né? Mas tiveram outras alterações também, com relação aos santinhos, que são a propaganda, a panfletagem, né? Com relação à estrutura do santinho, tiveram algumas alterações também, que são menos importantes, acho melhor a gente não adentrar nessa questão. Mas importante aos muros, é importante que os candidatos fiquem atentos, que agora é meio metro. E é meio metro, muita gente tem dúvida, como que eu vou calcular esse meio metro? É meio metro quadrado por coligação. Então, no meio metro, eu quero colocar todos os meus candidatos, eu coloco. O meio metro quadrado será por coligação e por muro. Quem não respeitar... Como por muro? O muro, eu tenho um muro do determinado imóvel, né? Certo. O muro todo daquele imóvel, eu posso usar meio metro quadrado de campanha por coligação. Eu gosto da coligação A e da coligação B. Eu posso ceder metade para a coligação A, metade para a coligação B, ou partido A, partido B, diz que não esteja coligado? Eu posso. Viu? Desde que sejam diferentes, mas não pode ser duas iguais. Não pode ser duas iguais. Né? Se eu tenho um muro, então, de 40 metros, eu posso colocar duas. Ou se eu tenho paixão por uma, é uma só. Uma só. Se eu tiver um muro de 1 metro, mesma coisa. Isso já aconteceu na eleição passada. Na outra eleição, permitia-se que fossem pintados, etc. e tal, mas já aconteceu essa mesma discussão. Porque o que acontece? Você pega um terreno de 100 metros, né, que 10 por 10, por exemplo, 100 metros quadrados, e a volta toda de muro é uma propaganda grande.
Se ele puder usar o poder econômico também, né? Exatamente, mais um nivelamento. Né? É mais uma ferramenta que visa nivelar aí a paridade de armas. E o horário eleitoral, no rádio e na televisão, começa no dia 26 de agosto e vai até o dia 29 de setembro. Nesse período, inclusive, também ocorrerão os eventuais debates, né? Tanto no rádio quanto na televisão. Lembrando sempre ao telespectador que os debates, para serem válidos, eles têm que estar adequados à legislação eleitoral. Não é qualquer emissora de rádio ou de televisão que pode simplesmente promover o debate. Essa discussão ocorre muito em cidades pequenas, em que às vezes as pessoas estão um pouco desinformadas da legislação. E a penalidade pode chegar, inclusive, à cassação da chapa. Pode ser considerado propaganda irregular com captação ilícita do eleitorado, culminando inclusive com a cassação do registro da chapa. Então, existe uma resolução do TSE que disciplina como vai ser feito eventualmente o debate, tem que registrar no cartório eleitoral, uma pesquisa, né? Tem que fazer o registro. Tem todo um então, procedimento. Tem todo um regramento. Né? Eu coloco isso, Wagner, até como advertência, porque principalmente em municípios pequenos que têm essas rádios comunitárias, é comum, vamos promover um debate, convida o A, o B, o A não vai só o B, ou vice-versa, e aí dá o tempo lá para o cidadão usar de maneira empírica, né? Não pode. Né? Isso pode, inclusive, acarretar a cassação do registro da candidatura do participante. Ótimo. Muito bem, pessoal. No próximo bloco, nós trataremos da fidelidade partidária. A janela partidária, até quando você pode mudar e quais os motivos que você pode sair de um partido e para outro partido. Voltaremos já.